João Victor Teófilo, João, essa história da anistia aí foi um balde de água gelada, hein, João? Conta para nós. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou a análise do projeto de lei de anistia aos presos durante as invasões às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. A proposta pode ser analisada hoje, dia 11 de setembro. O adiamento se deu por falta de tempo. A presidente da CCJ, a deputada Carol Detoni, do PL de Santa Catarina, reservou a reunião para analisar unicamente a proposta. E aí, com a sala lotada, a sessão foi marcada por um bate-boca entre governistas e integrantes da oposição, até que teve de ser encerrada, porque a ordem do dia no plenário da Câmara foi aberta. Quando a sessão em plenário começa a funcionar, não pode haver sessões simultâneas nas comissões. Bom, durante a reunião, a base governista usou manobras para atrasar a votação. Apresentou primeiramente 3 requerimentos para análise extraordinária das propostas, ou seja, de última hora. Por não estarem incluídas na pauta antecipadamente, esses dispositivos precisaram ser votados individualmente, o que demandou mais tempo. Também recorreram a um pedido de retirada de pauta e anunciaram obstrução em diversas ocasiões. O portal Poder 360 apurou que os governistas devem pedir vistas em relação à votação da proposta hoje, quarta-feira. O pedido é feito quando os deputados querem mais tempo para analisar um texto, mas é sobretudo uma tática para adiar as votações, como é nesse caso. Caso a estratégia seja utilizada, a apreciação do projeto deve ficar só para depois do primeiro turno das eleições municipais, ou seja, em meados de outubro. O PL da anistia é uma das prioridades da oposição ao governo, que busca se desfazer da imagem da tentativa de golpe no 8 de janeiro, atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa semana é a última de esforço concentrado antes das eleições municipais de outubro. Por conta disso, Carol Detoni desengavetou diversos projetos pleiteados pela oposição, como a PEC das decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Pitoli. Olá, vô. Certa vez, num erro estratégico da minha vida profissional, eu apostei todas as fichas num negócio, fui surpreendido por uma ação desleal e perdi meu emprego. Acreditando, apostando que tudo estava ali, era o meu futuro, tal, empenhei tudo que tinha e perdi tudo. E naquele momento, até eu fora de Bauru, até eu conseguir uma recolocação no mercado aqui de trabalho, isso no início dos anos 2000. Foi difícil e eu passei alguns meses sem emprego. Porque quando eu deixei Bauru, coloquei algumas pessoas para fazer aquilo que eu fazia, eu não tiraria essas pessoas jamais, né? Enfim. Por que eu estou contando esse fato da minha vida? Porque me lembro de uma frase do meu pai preocupado com a minha situação, e eu, entrevista aqui e teste lá, e a pessoa que me recebia para esse teste dizia: Vitória, a gente vai ver, fica tranquilo, te dou uma resposta por esses dias. E eu, angustiado, meu pai certa vez disse: filho, a sua pressa não é a pressa do outro. A tua necessidade, a tua angústia, ele não está vivendo. Então, para você, um dia é uma vida toda de espera. Para ele é só mais um dia. Quando o João diz que faltou tempo para apreciar essa questão envolvendo a anistia, eu lembrei e cito novamente a Débora dos Santos, os tornozelados, quem está fora do Brasil passando fome. É um desrespeito ao brasileiro, ao patriota brasileiro, muitos desses absolutamente inocentes e que estão aí, aguardando esse tempo, um tempo diferente. O deles, dos políticos, depois a gente vê. E tem brasileiro padecendo na cadeia e filho sem a mãe, Olavo. Tive a oportunidade de assistir parte da sessão e as posições, eles falavam, são posições ideológicas, claro, da esquerda, tentando ali bloquear o andamento da reunião. Pitoli falavam devagar, exigiam retorno de tempo, assim, num descompasso com a dor de quem está preso, um descompasso com o sofrimento de quem está passando fome na Argentina, um descompasso com um grupo de brasileiros que é nitidamente prejudicado por uma ação política. Agora, só avançando um pouquinho, Pitoli, sobre a questão da anistia, a aprovação na CCJ dá para contar como quase certa. Contudo, o processo é um pouco maior. Estive observando as falas ali,
alguns deputados na sessão diziam assim, mas a anistia não pode ser ampla, geral e irrestrita. Esses mesmos parlamentares que lá em 78, 79, gritavam anistia ampla, geral e irrestrita. Eu tinha 12 anos em 1979, mas me lembro dessa frase, anistia ampla, geral e irrestrita. Agora não pode ser anistia ampla, geral e restrita. Temos que lembrar que o processo é difícil, a aprovação dessa anistia, porque nós temos esse projeto irá para a sanção presidencial, nós temos um presidente que não é o presidente do Brasil, é o presidente da esquerda, não é o presidente de todos, não temos um presidente do país, nós temos um ideólogo esquerdista que não governa para todo o país. E isso demandará, haveria necessidade de uma costura. Se fala até, ontem assisti uma fala interessante, olha, preservamos, concedida, o presidente aceita a lei de anistia e preservamos a cabeça de Alexandre de Moraes. Assim, talvez um pouco mais amplo, mas uma costura demanda. E Lula deixar de ser o presidente da esquerda, que hoje sabemos uma minoria, isso demanda muito mais para a saúde do nosso país. Silvio, sábado na Paulista, o desembargador Sebastião Coelho colocou 3 pautas que são decisivas para o futuro do Brasil. A primeira pauta, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, era o que inclusive nos motivava e nos levava à Paulista naquele momento. A segunda pauta, a anistia do 8 de janeiro, os presos do 8 e 9 de janeiro, e a terceira pauta, o voto impresso e a contagem pública dos votos. Entretanto, eles não tiveram tempo, ou fizeram como o argentino em jogo de final de Copa do Mundo, na catimba, Silvio. Pois é. Bom, a pauta do impeachment do ministro Alexandre de Moraes é uma pauta do Senado, que é a casa, dentro das prerrogativas constitucionais, para esse sistema de freio regulatório em relação ao judiciário. Mas a pauta da anistia, ela começa na Câmara dos Deputados e começa na Comissão de Constituição e Justiça, que é a porta de entrada para qualquer projeto. Esse projeto matriz, né, o projeto que dá seguimento neste momento, é o 2858, fui até conferir o número. Ele é de autoria do ex-deputado, agora ex-deputado Major Vitor Hugo, do PL de Goiás. O relator Rodrigo Valadares, que o parecer é favorável. Ocorre que tem uma série de outros projetos, Pitoli, que acabaram no jargão do Congresso Nacional apensados, a palavra horrorosa, né? Mas significa que vão sendo pendurados ali, são 6 projetos. Então, a inclusão de perdão para multas do Tribunal Superior Eleitoral, perdão para partidos políticos, tem uma série de coisas. Quando o cerne, aquilo que importa é o resgate dos presos condenados, ou como você usou o termo, tornozelados, né, presos a uma tornozeleira eletrônica, cumprindo pena sem trânsito em julgado. É o resgate desse pessoal. Então, o que a oposição fez? A oposição vai usando manobras protelatórias. Ela consegue empurrar a sessão, porque, do ponto de vista regimental, quando a ordem do dia começa, ou seja, quando o plenário é aberto, todas as comissões precisam interromper trabalhos, inclusive CPIs. Então, essa é uma estratégia comum, e a oposição sabia que a deputada Carol Detoni iria pautar, e vai pautar hoje de novo, provavelmente haverá o tal pedido de vista, para jogar isso para frente. Evidentemente, eles não querem dar andamento. Pegar um fio aqui, que o doutor Olavo trouxe, os perdoados não perdoam, porque esse pessoal do PT, do PCdoB, do PSOL, ou foram beneficiados pela anistia lá de agosto de 1979, que inclusive retroage, né, para até setembro de 1961, foi assinado no governo João Batista Figueiredo. Esse pessoal é beneficiado por uma anistia, e agora não querem conceder anistia a quem, por exemplo, como a Débora dos Santos, que você citou, estava armada com um batom. A turma deles, anistiada, usava arma de fogo, sequestrava, inclusive, até
um embaixador, Charles Elbrick, né, embaixador americano, aquele clássico filme que é esse companheiro, para quem quiser relembrar, figuras como a de Franklin Martins e Fernando Gabeira. Lá tinha deputado do PT como Lindbergh Farias, que cresceu com a cara pintada num período pós-redemocratização, Patrus Ananias, Chico Alencar, gente que tem carreira aí na esquerda e que sabe muito bem da anistia. Então nós estamos falando simplesmente de crueldade. É disso que se trata. Mas, como também já colocado aqui, tem voto, vai passar na CCJ cedo ou tarde. Então, olhando para o copo meio cheio agora, vai andar o projeto de anistia e aí caberá ao presidente Arthur Lira pautar isso em plenário. E, finalizando, Pittoli, é hoje uma pauta prioritária para apoiar o sucessor do Arthur Lira na cadeira. Arthur Lira vai embora e teremos eleição para a Câmara dos Deputados logo no começo do ano que vem. Ele quer fazer o sucessor, evidentemente. E alguns partidos, especialmente o PL, que tem quase 100 cadeiras, todo mundo que quer disputar uma eleição na Câmara vai logo buscar 100 votos de largada, certo? Além de partidos como União Brasil, que também tem bancada robusta. Então, para tal, a anistia é pauta, é moeda. Então, eu acredito que a Câmara vai fazer passar. O Senado depois, aí são outros 500. Silvio, eu vou te contar uma história. Só me perdoe, vou guardar o personagem, porque é muito próximo e eu acho que não é necessário expô-lo aqui. A questão da anistia de 1979, depois a indenização que foi oferecida para estes, eu tenho um relato de uma pessoa próxima que passou por esse processo. Foi um preso político, passou 2 anos, né, na cadeia. Aí essa pessoa era sargento do Exército, entretanto era comunista, foi preso assim. Quando da anistia e depois do processo vencido, isso já era, salvo engano, início dos anos 90, é importante ressaltar, não foi simplesmente em 79 com a anistia e ponto, teve um processo depois. Essa pessoa foi reformada dentro do Exército para major, ou seja, hoje tem uma aposentadoria de major do Exército, e naquele momento recebeu em dinheiro uma indenização de algo em torno de R$500 mil. Ou seja, quando a gente fala de anistia para aqueles os comunistas, os guerrilheiros, a turma que você citou, Silvio, não é simplesmente vida nova, tira a tornozeleira aí, deixa a cadeia, vamos limpar a tua história. Não, vai muito além. Esses também foram, de alguma forma, recompensados financeiramente. E muito bem recompensados financeiramente. Por quê? Eles tentaram o golpe, fizeram o que fizeram pelo Brasil e ainda levaram muito dinheiro. Bolsa Ditadura. Bolsa Ditadura. Então, Silvio, quando a gente fala de anistia para esses de 79, a gente vai além. O que nós desejamos hoje, por enquanto, a gente está falando simplesmente de libertar estes que sofrem aqui fora e sofrem dentro das prisões. O que é um absurdo, porque provavelmente essa indenização virá. Mas dia menos dia nós teremos que ressarcir esse povo. Diferentemente de quem tentou dar o golpe no Brasil, esses não deram, não tentaram, nem armados estavam. E a gente vai precisar corrigir esse curso da história, né, Silvio? Sem dúvida, e esse período será lembrado como a ditadura do judiciário no Brasil. O Brasil vive hoje uma ditadura do judiciário. Veja, Silvio, não tem aparato militar, mas precisa? Nós temos a Suprema Corte, que é a última corte recursal do país, determinando prisão sem ser o juiz de direito para pessoas sem prerrogativa de foro. São pais, mães, avós que estão atrás de uma cela, acordando diante de um muro de concreto e vendo seus filhos, seus netos, alguns cuidadores. Em caso, já temos um cadáver estendido na frente da Suprema Corte, do Clesão. Nós temos pessoas que precisam sair para fazer tratamentos, doenças que podem evoluir para um quadro terminal. Então, é uma ditadura. Nós temos hoje presos políticos, pessoas condenadas a penas superiores a quem comete crime de latrocínio, a quem cometeu crime de homicídio. Nós temos pessoas sendo soltas no passado, tivemos pessoas soltas no passado, com a mulher do Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, para cuidar dos filhos que tinham pouca idade, crianças.
Tivemos agora o caso aí de uma influencer presa também, que foi solta porque tem crianças em casa. E essas pessoas todas, e a Débora? E os filhos da Débora não têm direito a ver a mãe por causa de uma inscrição feita com batom? Isso não tem outro nome. Isso no futuro será lembrado como a ditadura do judiciário. E essas pessoas devem sim buscar reparação. Eu penso assim, Pitoli. Vou dar uma viajada aqui na maionese, mas quero ouvi-lo. Silvio, quero te ouvir também. Olavo. Nós estamos vivendo um momento, sábado, dia da proclamação da independência, e a gente sabe como se deu a construção para a independência do Brasil. Tudo o que passamos, todos os movimentos que antecederam, né, de fato, o 7 de setembro, voltando a movimentos como, por exemplo, a Inconfidência Mineira, tantos outros, né? E me lembro também da decisão tomada por Dom Pedro, no 9 de janeiro, no FICO, no Cumpra-se, em todas essas ações, né, que antecederam o 7 de setembro e culminaram nessa independência do Brasil, que foi, só para a gente ter uma ideia, aquele Independência ou Morte, às margens do Ipiranga, numa volta de Santos para São Paulo, de Dom Pedro, só foi noticiada pela imprensa no dia 20 de setembro, ou seja, quase 2 semanas depois, é que o Brasil, através da imprensa que já circulava naquele momento, dava conta desse movimento que libertava o Brasil das mãos de Portugal. Só que muita gente ficou pelo caminho, lutando pela nossa liberdade, lutando pela nossa independência. Silvio, se a gente for agora, Olavo, trocando nomes dessa história que nos traz a 7 de setembro de 1822, nós vamos encontrar todos os papéis preenchidos. Todos, de uma forma ou de outra, os papéis preenchidos. Só que a minha dúvida é, Silvio, e essa é uma dúvida, era séria, não é retórica. Essa pergunta, onde estamos da história? Nós estamos em 1789 ou nós caminhamos para um 1822? Por quê? O que nós estamos vivendo no Brasil demanda luta. E veja, para aqueles que querem que eu incite, não estou incitando, a luta do ponto de vista de entender que nós temos irmãos e irmãs hoje, brasileiros, que estão passando fome na Argentina, Silvio. Passando fome. O Carlos Caut esteve comigo lá. A gente esteve junto da última vez em Buenos Aires, na Argentina, La Plata, enfim. Pessoas passando fome no Brasil, idem. Além de todo o estrago psicológico, dano psicológico causado. Então, a minha dúvida, Olavo, começa contigo. Nesse recorte histórico, onde a gente está? A gente, em 1789, se eu for votar Tiradentes, ou caminhamos para 1822? Porque está difícil vencer essa luta. Será que ela só está no começo, Olavo? Vamos lá. Nós temos peculiaridades de 2024. Podemos ter valores anteriores, mas peculiaridades de 2024. O que não dá para esquecer é a anistia de 79. Não dá. Em que pese, como o Pitoli bem colocou sobre as indenizações, agora, e o soldado Mário Kozel, que foi fuzilado covardemente na porta do comando do quartel do 2º Exército da região Sudeste? E aí, como fica? E os soldados que foram mortos na guerrilha do Araguaia? Como fica? O Elbrick, bem lembrado, como fica? A esquerda avançou quando houve a anistia de 79. A esquerda tinha suas mazelas na anistia de 79. Só que hoje nós temos pessoas punidas por manifestarem um entendimento político lá no 8 de janeiro, sem intenção, essa é a minha opinião, sem intenção de golpe. Como poderia haver golpe? Nós vamos morrer repetindo, sem armas, sem uma estrutura para assumir poder, batom, vendedor de pipoca. Como não havia estrutura. O que temos sim é uma construção política, lembrando de Lula indo para Araraquara, inesquecível naquele dia, Flávio Dino dentro do ministério. Temos uma construção política apoiada por um sistema judicial que está imerso também na política para calar a voz da direita no Brasil.